Eu agora vou convidar o Wagner Ulisses Araújo, ele é meu estudante de doutorado, ele vai fazer uma apresentação agora para vocês. Eu sou Wagner Ulisses, como a professora me apresentou. Eu trabalho no Instituto de Física da Universidade de São Paulo e eu trabalho sob a supervisão da professora Maria Cecília Salvadori. E o que eu quero apresentar para vocês aqui é algo que está relacionado ao meu trabalho de doutorado, mas não é propriamente o trabalho de doutorado. Pode passar. Um pequeno sumário. Eu vou apresentar para vocês sobre nanopartículas e algumas propriedades e algumas aplicações dessas nanopartículas. Falar também um pouco sobre nanotubo, algumas propriedades e algumas aplicações desse material. Falar um pouquinho sobre cultura de célula e vou, por fim, falar sobre biocompatibilidade. Com o desenvolvimento da tecnologia e, em paralelo, da ciência, gerou-se ferramentas suficientes para que nós acessássemos novas escalas, a saber, a escala métrica, comprimento. É definido os múltiplos e os submúltiplos do metro. Então, com o desenvolvimento do nosso conhecimento em termos científicos, foi possível chegar a uma escala que é 1 bilionésimo do metro, ou seja, o nanômetro. Imagina o nanômetro como sendo você pegar o comprimento de 1 metro e explodir ele em 1 bilhão de pedacinhos. Tá ok? Então, para formar a ideia na cabeça de vocês, um nanômetro é essa quantidade de zero aqui, ó. E ainda assim, a gente consegue medir com extrema precisão esse comprimento. Então, 1 nanômetro é 10 a 9, falando de uma forma mais sucinta, 10 a 9 do metro. Se eu fizer a relação inversa, 1 metro tem 10 bilhões de nanômetros. Então, vou fazer uma piada com vocês aqui, que no comprimento médio da nossa população, que é 1,70 de altura, isso seria aproximadamente 1,7 bilhões de nanômetros. É correto eu falar que a altura de uma pessoa é 1,7 bilhões de nanômetros? Então, existem certas convenções para se trabalhar com essa partícula. Se eu falar que uma pessoa tem um comprimento nanômetro, eu estou falando com uma plateia nanométrica, e isso vai causar estranheza a vocês. Pode passar, Fê? Então, nanopartícula, a definição mais usada atualmente estipula que a partícula é nano se o diâmetro estiver entre 1 e 100 nanômetros. Então, novamente, para formar a imagem na cabeça de vocês, porque a gente não pensa com número, a gente não pensa com equação. Nosso cérebro ele é geométrico, a gente pensa com imagem, com figura. Então, se 1 nanômetro fosse uma formiga, o metro seria todo o nosso planeta Terra. Tá ok? Então, só para vocês terem a ideia de quão diminuto é essa grandeza, e ainda assim a gente consegue acessar e, com bastante precisão, trabalhar as propriedades que envolvem essa escala de tamanho. Tá ok? Pode passar, Fê. Então, algumas aplicações das nanopartículas, as que são produzidas pelo homem, têm sido empregadas em um grande número de produtos de consumo. Por exemplo, tinta, como citou o Demetrio, filtros solares, medicamentos, materiais esportivos, e existe uma gama de produtos que é produzido utilizando-se de nanopartículas. Pode passar, Fê. Eu vou me ater a uma aplicação que eu acho particularmente interessante e que está começando a aparecer no nosso dia a dia, que seria, as nanopartículas são promissoras para uma grande variedade de uso no campo médico. Então, você pode utilizar nanopartícula como meio de transporte de medicamento até o local onde ele se faz necessário. Então,
as nanopartículas podem receber um tratamento e aquele tratamento tem um alvo específico. E à medida que essas nanopartículas são injetadas em um determinado organismo, elas vão se ligar a uma região que necessita de tratamento e atuar naquele tratamento. Elas podem ser utilizadas também como liberação de pulso de calor extremamente localizado. E, por exemplo, são capazes de matar células cancerosas, sem dano ao tecido que envolve aquele material danificado, que seria uma célula cancerosa. E uma aplicação que eu acho particularmente interessante, eu que trabalho com microscopia, é na geração de imagem médica mais precisa. Pode passar, Fê? As nanopartículas, elas têm uma porcentagem consideravelmente mais alta de átomos em sua superfície, quando comparada com partículas maiores. Um material microparticulado já é menos reativo do que uma nanopartícula, porque nas nanopartículas a gente vai encontrar uma razão entre superfície e volume, de tal forma que a gente possui mais átomos na superfície das nanopartículas, o que torna elas mais reativas. Pode passar, Fê? Desse modo, eu posso dar um exemplo para vocês que toda vez que a gente tem a luz incidindo sobre um material, qualquer material, a gente pode esperar que aconteça 3 fenômenos. A luz pode ser absorvida. Por exemplo, se você tem uma tela preta e incide luz sobre ela, aquela luz vai ser absorvida. A luz pode ser transmitida. Vidro, por exemplo, se você incide luz, ela vai passar pelo vidro. Lógico, vai ter um certo desvio, mas a maior parte da luz é transmitida. E a luz pode ser refletida. Quando você tem nanopartícula, a luz vai incidir, reagir com aquelas nanopartículas e parte é absorvida e parte é emitida. Então, aqui eu estou dando para vocês um exemplo de uma solução de nanopartícula que, vejam que ao redor está escuro. Então, quando ela está escura e você incide luz sobre aquele material, a luz ela é branca, ela é composta de todas as cores, como falou a Fernanda, e quando a luz incide sobre aquele material, parte da luz é absorvida e parte é emitida. Só que é emitida com mudança da cor, por assim dizer. Então, se você consegue gerar um espectro de cores e essas nanopartículas servir como alvo, ou seja, receber um tratamento, e se elas forem colocadas em contato com um material biológico, você pode sim gerar uma imagem de alta resolução daquele material biológico. Então, eu estou dando um exemplo aqui de uma célula que teve diversas estruturas marcadas seria uma boa palavra, por nanopartículas. Você sabe que para formar uma imagem a gente precisa de um ponto. Então, uma imagem é um conjunto de pontos. Por que é mais preciso? Porque a gente está tendo esses pontos que formam a imagem como sendo nanopartículas. Então, você tem um método extremamente preciso de gerar a imagem, e aquilo pode ser usado como tratamento e diagnóstico. Então, isso é, sim, um método extremamente poderoso e preciso. Pode passar, Fê. Eu vou passar agora para nanotubo de carbono. Os nanotubos de carbono, por exemplo, são tubo oco de carbono puro cerca de 50 mil vezes mais fino que o fio de cabelo humano. E ainda assim, são mais fortes que o aço na mesma dimensão. Tá ok? Então, por exemplo, nanotubo de carbono, que é o que eu trabalho. Existe nanotubo de diversos materiais. Se o arranjamento atômico do carbono, aqui é uma representação dos átomos de carbono. Eles se arranjam nessa geometria. Então, se você tivesse uma folha composta por átomos de carbono e você enrolasse essa folha, você geraria um nanotubo de carbono. Então, aqui
Aqui seria o que está na moda agora, o grafeno. Então, e aqui seria uma folha enrolada desse grafeno. E isso gera o nanotubo de carbono, que também é altamente reativo. E é possível fazer diversos tratamentos, tanto para a área tecnológica quanto para o campo médico. Eu estou dando um exemplo aqui de como esses nanotubos de carbono são crescidos e por processos químicos você consegue separar, é possível separar esse material e trabalhar com ele separado ou em solução. Então, é possível separar esse material. Pode passar, Fê? Novamente, exemplificando a escala de tamanho, um nanotubo de carbono, ou nanotubo, está para um fio de cabelo, assim como um fio de costura, que tem a dimensão bem diminuto, está para a torre de Pisa. Então, a gente está trabalhando com algo extremamente pequeno, é um ínfimo de matéria, mas ainda assim exibe propriedades interessantes e que podem sim ser utilizadas. Pode passar, Fê. Então, os nanotubos, assim como nanopartícula, têm sido utilizados em grandes aplicações biológicas, ou seja, eles têm um enorme potencial em uma grande variedade de aplicações biológicas, incluindo diagnóstico e tratamento. Pode passar, Fê. Outra aplicação de nanotubo da forma como eles são depositados, você poderia transformar isso aqui em uma membrana. E uma vez que você tem uma membrana desse material, eles poderiam ser utilizados em sistema de purificação, onde você faz passar um líquido, geralmente água ou óleo, e isso poderia ser utilizado para filtragem de produtos químicos, biológicos e sais dissolvidos. Isso é uma tecnologia relativamente barata. Então, esse tipo de tecnologia pode ajudar a trazer a qualidade de vida para milhões de pessoas a um relativo custo. Pode passar, Fê? Outra aplicação dos nanotubos de carbono é ele como sendo adesivo. Se a gente imaginar que uma lagartixa, ela consegue se aderir a diversos tipos de superfícies. O que está por trás? Qual é o mecanismo que dá a propriedade a esse animal de poder aderir a diversos tipos de superfícies? Então, se a gente fizer uma microscopia da patinha do animal, a gente vai ver que ela é composta por esse feixe de filamentos. E esse feixe de filamentos, fazendo um zoom na extremidade dele, a gente vai ver que existem nanoestruturas que eu poderia dizer que mimetizam nanoventosas. Não é isso, mas é um processo similar. E o nanotubo viria para mimetizar esse material e trazer para o nosso dia a dia um adesivo com propriedades, eu diria, bem mais qualificadas do que os materiais que nós temos atualmente. O pessoal que trabalhou com esse nanotubo para adesivo, eu esqueci de colocar a foto, me desculpe, mas o pesquisador gruda o adesivo no teto e fica pendurado numa faixa de 1 por 1 milímetro. Então, é algo extremamente forte e viável. Pode passar, Fê? O nanotubo, da forma como ele é depositado, ele cresce da chamada floresta de nanotubo. E, através de processo químico, a gente pode separar ou fazer um cordão desse material. Você coloca uma fita e começa a enrolar essa fita e puxar. E ele vai ser retirado do substrato do qual ele é depositado em forma de um cordão. Pode passar, Fê? Esse cordão, ele pode, continuando aqui com o cordão, ele pode ter diversas geometrias. E esse cordão ele pode ser aplicado em diversas áreas. Por exemplo, colete à prova de bala pode ser reforçado com esse material. Existem outras aplicações tecnológicas. Uma interessante o pessoal desse trabalho usou um cordão desse como músculo artificial. E eles mostram que
uma fibra, uma fibra desse nanotubo pode ser utilizada como músculo e a característica importante é que ela é 1000 vezes mais forte que um cabo de aço naquela mesma dimensão. Então, existe a possibilidade de, em um futuro próximo, a gente ter em animais ou em pessoas que tenham o dano em algum músculo, esse músculo ser substituído por nanotubo de carbono. Lógico, isso é um sonho para o futuro, mas que está bem próximo da nossa realidade. E para tudo isso acontecer, para eu falar que isso pode ser aplicado em um material biológico, a gente precisa estudar isso em um material biológico. Então, para isso, a gente utiliza, pode passar, Fê, a cultura de células. O que é a cultura de célula? Para que serve isso? Será que a cultura de célula é uma sala com um monte de pessoas com celular? Acho que não. Pode passar, Fê. Então, a cultura de célula consiste em um conjunto de técnicas que permite cultivar e manter isoladas fora do organismo de origem. Então, você faz a extração das células de um determinado indivíduo, animal ou ser ou humano e mantém aquelas células fora do organismo com todo o que é necessário para ela permanecer viva. E, uma vez que você quer testar um determinado material, você deposita aquela cultura sobre aquele material. Se o material é danoso, aquela cultura não vai sobreviver. Existe um percentual para que aquilo seja aceito para que seja aceito por uma determinada comunidade. Então, existem órgãos regulamentadores para aceitar isso, ou não. Então, para que serve? Farmacologia. A gente tem diversos remédios que são produtos de cultura de célula. Produtos celulares, eu posso citar vacina. Vacina é um produto celular. Você inocula um determinado tipo de célula com um determinado vírus e aquela célula vai reagir produzindo o anticorpo. Vacina é um produto. E uma área que é extremamente importante, toxicologia. O quão tóxico é um material para um material biológico? Pode passar. Viu? E a toxicologia leva à biocompatibilidade. Se um material não é tóxico, ele é dito ser biocompatível, ou seja, ele pode ser utilizado com um organismo vivo, um ser vivo, ou células vivas. E o cultivo nesses materiais, geralmente nanotubo e nanopartícula, mostra que eles são biocompatíveis. Vocês podem procurar no Google por nanopartícula, nanotubo, biocompatibilidade. Vocês vão achar uma infinidade de artigos científicos que mostram que esse material é sim biocompatível. Mas, para isso ocorrer, a maioria das publicações falam que eles não são tóxicos. Mas esse não ser tóxico é um tópico recente. Isso é algo de 2007, que mostra que, contanto que esse material receba um tratamento de superfície, ele passa a não ser tóxico. Da forma como ele é produzido, ele é altamente reativo, ele é altamente tóxico. Mas, a partir do momento que ele recebe um tratamento de superfície adequado, você pode sim utilizar esse material para aplicações biotecnológicas. Tá ok? E existem, para isso, eu vou citar 2 conselhos, existem inúmeros conselhos que regulamentam esses materiais como um produto de pesquisa. Tem a Associação Americana, a Associação Europeia, são 2 associações as mais famosas, as mais rígidas, que, em termos de pesquisa, avalia a tua pesquisa e dá o aval. Olha, a tua pesquisa pode ser levada à frente como uma proposta de um produto final. Não quer dizer que, uma vez que esses 2 conselhos aprovou o teu material de pesquisa, ele é ótimo, vamos utilizar isso em humanos. Não, não é assim que funciona. Eles vão aprovar aquilo como um material possível de ser utilizado em larga escala com ser vivo, materiais biológicos. Uma vez que esse material é aprovado para uso,
com ser vivo, ser biológico, passa a outra fase, outros conselhos para que esse material venha a ser um produto final que chegue ao nosso dia a dia. Então, ele vai ser testado de uma maneira estressante. Ele vai ser testado inúmeras vezes. Tá ok? Então, para que nós tenhamos um material que é fruto de pesquisa, chegar para o nosso dia a dia, a palavra-chave é que esse material vai ser testado de uma maneira rigorosa. Pode passar, Fê? E era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu sou grato pela atenção. Obrigada, Wagner. Eu gostaria de abrir para perguntas. Alguma pergunta? Bom, primeiro eu queria parabenizar, Wagner, aliás, todos os que fizeram a apresentação, é muito boa. E até pela sua preocupação na exposição de mostrar os cuidados que se deve ter, não é? E o que se vem fazendo de cuidados. A minha pergunta é uma coisa bem objetiva. Você tem disso já, na aplicação médica que você mostrou, algum fato concreto já? Uma coisa, bom, isso já existe, já está sendo feito, já foi testado. Você poderia dar o exemplo? Aplicações médicas. Existe a empresa Bayer. A empresa Bayer ela é uma grande multinacional que produz fármaco. Existem alguns, eu diria, remédios, alguns fármacos, que são produto de cultura de célula. Então, existe, está no nosso dia, a gente consome e muitas vezes a gente passa desapercebido. Outra aplicação bastante utilizada é cosmético. Então, por exemplo, o filtro solar. No filtro solar existe nanopartícula de zinco. Aquela nanopartícula de zinco ela tem o efeito de espalhar a luz que incide sobre a sua pele. Então, funcionando como um campo que bloqueia a luz danosa ao teu material biológico. É como se fosse uma barreira, ok? Ela vai reduzir a intensidade da luz que incide sobre o material biológico. Outra aplicação, nos países banhados pelo Mediterrâneo, União Europeia, eles são extremamente rigorosos quanto à regulamentação desse material. Uma vez que eles sabem, cosmético, uma vez que eles sabem que um cosmético foi utilizado por uma cobaia, foi produzido a partir do uso de cobaia, aquele cosmético vai ser boicotado, é essa a palavra. Então, colírio. Antigamente, o modo de produção de colírio era cegar coelhinhos. A gente começava com um produto extremamente tóxico, colocava na retina do coelho, ficava cego. E ia testando até o momento que o pobre animal não ficava mais cego. Hoje em dia, o que é utilizado nós comemos carne. Essa carne é proveniente, na maioria das vezes, de bovino. Só que a gente não come os olhos. Então, o que se faz é a extração da córnea de bovino. E estuda o colírio sendo pingado na córnea do bovino e não sacrificando coelhinhos. Então, é uma aplicação disso. Tá ok? Como eu diria, uma preocupação também com os animais que são sacrificados. E a gente utiliza, existem vários colírios que são produtos dessa tecnologia, já regulamentado e já em uso. Mais alguma pergunta? Eu vou pedir um minutinho para a gente poder trocar aqui agora o computador. Ok. Então, agora é a apresentação que vai dar o fechamento para o curso. Ele é um convidado especial nosso.
Alberto Blumenschein. Ele vai falar sobre nanoarte para a gente. Queria agradecer à professora Cecília, o pessoal aqui da equipe do Laboratório de Filmes Finos, pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Esse trabalho sobre nanoarte, eu vou passar os slides eu mesmo aqui, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Esse trabalho foi iniciado no ano de 2008 pela professora Ana Barros. Infelizmente, a professora Ana Barros faleceu há menos de 30 dias, vítima de um câncer. Tá? Mas nos últimos 5 anos, eu trabalho com ela desde 97, a gente tem trabalhado juntos, tem um trabalho extenso, uma pesquisa extensa em arte e tecnologia. A gente vem trabalhando com instalações, com toda a pesquisa em volta da percepção, da maneira como isso, como a tecnologia penetra no mundo das artes. Tá? Especialmente a gente vem trabalhando com software e computadores, com interatividade e com coisas desse tipo. Em 2008, a professora Ana, inclusive essa foto foi feita aqui no laboratório, tá? Há 2 anos atrás, enquanto ela começava, estava no início da pesquisa, produzindo o material que a gente usou para fazer o trabalho aqui todo. Essa pesquisa começou em 2008, especificamente em busca, pela curiosidade que tinha a ver, que provocava essa história da nanotecnologia para um artista como ela, que estava há 40 anos lidando com isso e mexendo com a arte, lidando com essas coisas todas. O trabalho começou e ela levantou um monte de nomes, um nome de artistas, vários artistas, com os quais ela conseguiu uma interação e conseguiu levantar, construir um trabalho. Tá? Aqui eu juntei alguns exemplos daquilo que a gente considerava arte e que podia trabalhar com isso. Nem precisa do pontador. Eu tenho, ali vocês podem ver, inclusive aqui no corredor tem muitas dessas fotografias, que são fotografias tratadas. Inclusive aquele grupo lá em cima, NanoArte 21, mantém um festival anual dessas fotografias feitas de microscópios, a partir dos microscópios, e tratadas pelos cientistas. Então, em geral, é um momento onde os cientistas se transformam em artistas para poder promover, para mostrar esse trabalho. Aquele artista ali em cima, o Cris Orfesco, é um cara, essa imagem aqui verde e vermelha que está embaixo é dele, ele trabalha tentando construir visões novas, uma estética nova a partir daquilo que ele recolhe, que ele encontra lá dentro do mundo nano e vai construindo isso. Entre eles tem outros, eu queria só destacar aqui 2 coisas. Esse Nano Vibrancy aqui é o trabalho de um rapaz na Austrália que vai buscar o som, a vibração no mundo nano lá, de átomos e moléculas, e numa escala um pouquinho maior das células em si. Ele transforma isso em som e monta instalações com esses sons que ele recolhe nesse lugar. Ele faz uma transdução dessas vibrações, põe tudo numa escala, numa frequência de onda que é audível, e com isso ele constrói espaços que você pode entrar dentro deles e viver a experiência de estar ouvindo as moléculas elas mesmas. Né? Aqui tem essa história aqui no meio, que é esse The Boy and His Atom, que é uma coisa que foi feita recentemente pelo laboratório da IBM, que os caras ficaram manipulando moléculas, movendo, e eles conseguiram fazer um filme. Isso está na internet, é engraçadinho de ver. É uma coisa muito simples, mas mostra bastante como é que essa interface entre os engenheiros e os artistas está se acelerando, em busca de mostrar, demonstrar, de abrir o espaço para que as pessoas comuns possam entender e ver o que está acontecendo nessa escala diminuta aí. Esse trabalho aqui do canto da Krista Sommerer, por exemplo, ela fez uma mesa toda de ímãs e você usa anéis, que são ímãs também, e conforme você passa a mão, parece que está fazendo um passe magnético, né, em cima da mesa, você vai sentir uma espécie de relevo eletromagnético. É como se você tocasse uma superfície que não existe, que você não vê, que é uma emulação de como funcionam os microscópios, que vão lá com a sua ponta numa troca eletrônica, e essa troca eletrônica, essa troca de força, essa potência entre a ponta e o material, ela emula isso aqui e transporta isso para que as pessoas possam experimentar. Esse trabalho aqui embaixo é um trabalho do Paul Thomas, e ele pega isso, pega um monte de imagens que ele faz dos materiais que ele escolhe, junta isso tudo e monta topografias, digamos assim, são espaços, são paisagens que você pode navegar por elas. E também ele tem vários trabalhos na internet que a gente pode ver e pode acompanhar.
Isso tudo aqui, assim, isso é um apanhado dos artistas que passaram pela pesquisa, que passaram pelo caminho. Mas a gente destaca especialmente os 2 artistas que foram convidados pela Ana numa curadoria que ela fez em 2008 no Museu de Arte Brasileira da FAP. Chamava-se Nano, a Poética do Mundo Novo. Tá? Eu ajudei um pouquinho a fazer esse catálogo, por acaso fui eu que fiz. Mas a curadoria, a escolha dos trabalhos foi tudo dela. Tá? E ela optou por esses 2 artistas porque eles tinham uma opção política na maneira como eles trabalhavam com a nanotecnologia. A Vitória Wesner é uma professora da UCLA, professora de artes visuais. E o James Ginzewski é um cientista. É um dos caras que trabalhou nos laboratórios da IBM na Suíça, um dos pioneiros desse mundo da microscopia eletrônica, da microscopia nano. E eles se juntaram, por acaso eles eram um casal, e a opção deles era assim, eles discutiam a questão, para eles a questão principal, e foi o motivo que a Ana os escolheu para fazer esse trabalho, era por que quando a gente imagina um mundo nano, a gente vê um mundo de máquinas? Por que a gente vê maquininhas, robozinhos, soldadinhos? Por que a gente não vê pessoas, animais, novos seres, novas almas, novos espíritos? Então, a inquietação deles era nesse sentido, era uma inquietação filosófica, vai lá. E eles montaram essa exposição toda com experiências para tentar, a expectativa deles era colocar os humanos na escala da nanotecnologia. Essa exposição tinha 7 obras principais. Eu vou destacar uma delas aqui, que eu achei que o processo de produção dela é interessantíssimo, que é a nanomandala. Então, isso é assim, eu vou pular aqui o que está escrito, porque fica mais fácil se eu contar. A Vitória é budista, então ela tinha contato com os monges budistas na Califórnia, aqueles que fazem aquelas mandalas de areia impressionantes. Então, ela falou assim, poxa, eu queria entrar nesta mandala. Aí chamou o Ginzewski lá, eles combinaram com os monges lá do templo budista na Califórnia, os caras foram para o laboratório, montaram uma mandala inteira, que tinha 2 metros e tal de diâmetro, fizeram a mandala toda e fotografaram, fizeram mais de 30 mil fotos disso, desde a mandala inteirinha até o último grãozinho de areia lá dentro. Deixa eu pular isso aqui também, ó, olha lá. Isso aqui é a montagem final de como ficou. Então, isso tudo era projetado numa grande caixa de areia e você podia... É como se você estivesse mesmo dentro da mandala e lidando, que você tocasse na areia, você brincava com a areia no meio da projeção. E podia ver exatamente tudo o que está acontecendo. A Ana está ali com a Vitória na montagem aqui do Brasil. Isso era desse tamanho aqui. Eu vou mostrar para vocês o vídeo que está aqui ao lado. Deixa eu só me achar aqui com essa escala. Espera aí. Só um pouquinho. Quieto. Só para vocês verem como é que era o vídeo originalmente. Tá? Então, esse é o resultado final do vídeo que eles produziram, das 30 mil fotos. Aí teve um monte de coisas técnicas, problemas técnicos para poder chegar nesse resultado. O detalhe técnico disso é que o miolinho dessa mandala, aquela parte que tem a setinha azul, eles reproduziram, eles fizeram uma segunda cópia para levar para dentro do laboratório para botar no microscópio. E agora não volto mais, espera aí. Eu preciso fechar isso aqui. Pronto. Voltei. E fizeram isso também. Então, isso demonstra bem o que era a interação de um artista com o cientista, com o laboratório, com essa coisa técnica. Eu imagino, para quem trabalha no laboratório, o transtorno que isso deve ter sido, para manter tudo limpinho, sem poeira, etc, etc. Mas eles fizeram, o resultado foi bacana, essa exposição viajou bastante. Mas isso foi muito inspirador para a gente aqui, porque essa peça nos levava à expectativa de falar assim, então a gente quer que as pessoas experimentem, a gente quer que eles sintam o mundo nano como parte do mundo deles. A gente quer levar vocês para lá. E aí a gente começou uma série de instalações que a gente fez juntos, eu e ela,
nesses anos todos, que estão mostradas a seguir. A ideia era assim, com essa história de manipular a matéria, a Ana tinha, assim, na história dela, ela tinha estudado bastante alquimia, ela fez análise junguiana por 40 anos, então tinha essa história dos alquimistas, do tarô, estava tudo na vida dela, estava tudo no discurso dela, na maneira como ela construía a obra dela. Então, essa coisa da manipulação dos materiais, para ela, lembrava coisa alquímica. E aí a gente... E também ela fazia uma relação, também eu estava conversando com a professora Cecília aqui outro dia, que no final do século XIX, quando se popularizaram os primeiros microscópios ópticos, aquelas amebas todas entraram no imaginário dos artistas. Então, aquilo, de alguma forma, influenciou a arte moderna, que as coisas começaram a perder forma, os surrealistas foram bastante influenciados por aquilo. Então, o processo de surgimento de novas imagens no imaginário dos artistas podia ser reproduzido aqui agora por esse processo de visualização que a nanotecnologia nos propõe, que nos dá hoje. Então, a gente tinha um paralelo com os microscópios comuns e essa microscopia, esse lugar da nova visibilidade. Tá? Então, eu vou pular isso aqui. Ó, isso aqui foi uma das primeiras imagens que foram tratadas, foi feito aqui no LFF também. Isso, se não me engano, você me ajuda, mas isso, se não me engano, é uma casca de árvore, ou coisa parecida. Porque ela recolheu vários materiais, né? A gente fez isso juntos, materiais de árvores petrificadas, sementes, cascas de árvore, folhas. A gente fez uma coleção disso. Trouxe para o laboratório para fazer a gente fazia esse levantamento, né, faz essa imagem aqui. Depois, isso é um outro tipo de imagem que foi feito, que ela fez com a unha dela lá no Rio Grande do Sul. E depois disso a gente fazia 2 processos. A gente transformava isso num objeto tridimensional num programa chamado Blender e levava esse objeto para um 3D Max, onde a gente fazia a iluminação e as animações. Que era com isso a gente fazia a nossa transdução daquilo que vem da imagem do laboratório técnico para a coisa da instalação artística, né? É por aí que a gente passava, que a nossa experiência estava colocada neste lugar. Então, daí a gente fez 4 trabalhos. O primeiro deles é essa árvore-pedra há 200 milhões de anos, que foi mostrado lá no Museu de Santa Maria. Essa peça foi adquirida pelo museu recentemente. Inclusive, pouco antes de falecer, a Ana recebeu uma medalha de mérito artístico da universidade por este trabalho, por conta deste trabalho aqui, tá? Isso tinha a ver com a localidade, porque essas imagens são imagens da floresta petrificada lá de Santa Maria, que ela recolheu o material, então isso tinha uma relação direta com a localidade. Isso foi exposto, a instalação era feita dessa projeção, e tinha um outro objeto, que era essa caixinha aqui, que era um caleidoscópio, que tinha um vídeo rodando dentro, com essa imagem caleidoscópica aqui, para as pessoas poderem se aproximar. O efeito disso, em Santa Maria, foi impressionante. Essa história da medalha tem a ver com isso. Porque, para eles viam a floresta, e eles viam a floresta de outro jeito. Eles têm uma relação afetiva com essa floresta. E ela estava aí, né? As moléculas da floresta de pedra estavam lá dentro do museu, estavam podendo visitar a floresta de pedra no mundo nano. O segundo trabalho foi esse 200 milhões de anos do rei, que a gente apresentou em Brasília. Isso era uma animação, isso também é feito do processamento. Aqui, especificamente, a gente faz uma comparação entre a casca da árvore atual, né, que era um IP, lá de Brasília, e as árvores petrificadas de Santa Maria. Isso era feito assim, era uma projeção grande na parede e tinha uma cadeira. Aquilo que está embaixo da cadeira é um motor, um vibrador. A gente ligou esse vibrador às imagens e a gente fazia a cadeira vibrar como microscópio. Então, a gente estava fazendo assim, você experimentava a vibração do microscópio. Tinha gente que não conseguia sentar na cadeira, mas era engraçado de ver, né? O pessoal regalar os olhos. Mas tinha a gente fazia, a intenção era fazer com que as pessoas experimentassem corporalmente, como se fosse a molécula, como se fosse a ponta, vivendo, tentando trazer o corpo para essa escala, sem apertar as pessoas em lugar nenhum, mas e buscar essas relações entre as suas sensações na escala normal e essas coisas que são provocadas lá. Isso aqui eu tenho esse vídeo. Esse é o vídeo da instalação. Tem um áudio, mas está baixinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo.
Então, só para continuar, para a gente não perder muito tempo aqui, que o tempo urge. A ideia aqui era, no mundo nano, tudo é tátil. Então, a estética desse trabalho deveria sempre ser a experiência áptica que a gente deve ter, ou seja, como a gente não vê o que é nano, porque ele é invisível, a gente tem que experimentar com o corpo o que é nano, tá? E aí o som é todo cheio de texturas e essas coisas assim. Esse terceiro trabalho chamava Tecendo o Tempo, Sendo Tecido pelo Espaço. A ideia disso aqui era que você mergulhasse dentro da nanotecnologia, que você pudesse vestir a nanotecnologia. Isso também tinha uma roupa que as pessoas deviam ter vestido, mas a gente acabou não usando, porque isso era muito complicado tecnicamente. Mas isso era composto de 2 projeções, uma na parede, e 2 projeções diferentes no chão, e você deitava nesse tapete aqui, e ficava rolando para lá e para cá, e ficava alterando, as imagens ficavam se modificando conforme você se movia nesse lugar. A ideia é que a metáfora aqui tinha a ver com a história de Alice, o mundo nano de Alice, as maravilhas dessa infinitamente pequena do mundo da Alice. Então a gente fazia as figuras, isso aqui é bem mais romântico, tem um vídeo também, é bem mais romântico, de forma que a gente mergulha nesse lugar de uma maneira bem diversa. São imagens da animação, e aqui está a animação, deixa eu mostrar para vocês. Bom, isso é, assim, as saudades de um lugar que a gente nunca visitou, né? É mais ou menos isso aqui. Deixa eu ir para frente. E aí, por último, a última instalação que a gente fez juntos, que chama Nanocriogênio, a gente fez 3 versões desse trabalho. Eu destaquei isso aqui, esse texto é dela, tá? Esse slide eu roubei das coisas dela e trouxe para cá. A proposta era fazer uma citação desse trabalho do Joseph Beuys, que foi um hacking que ele fez para si mesmo. E, por acaso, essa obra acabou sendo um hacking da Ana Barros também, tá? Ela não sabia que estava doente quando a gente começou o trabalho, mas a reflexão sobre a morte, a passagem, a continuidade do trabalho, a continuidade da vida, do pó viemos ao pó tornaremos, toda essa história estava metida aqui, estava misturada no bojo dessa reflexão aqui.
Então, aqui o que a gente fez? Aí a gente juntou tudo que tinha. A gente pegou placas de cobre, que eram da primeira exposição dela, a gente juntou os sonhos que ela tinha colecionado durante todos os anos de análise, todas as reflexões sobre alquimia, nanociência, e resolveu propor a ideia. A ideia era, então a gente vai pegar você, a sua unha e seu cabelo, a gente vai passar pelo microscópio, vai tirar você lá de dentro de você mesmo, vai criar alguma coisa com isso e vai fazer essa espécie de altar onde a gente celebra a continuação do vivo nesse mundo inerte das moléculas. Ou seja, a memória das pessoas também está, de alguma forma, nessas moléculas aí. Tá? Da Ana, com certeza. Isso aqui, essa é uma foto das amostras. Isso aqui são as duas amostras. A unha e o cabelo, são os pedaços de unha dela ali. Isso foi, eu não sei quem fez isso, eu acho que foi o pessoal de São Carlos. Não sei quem fez. Mas isso aí são as peças, as coisas dela tratadas com metal, com banho dourado ou coisa assim, para poder fazer as imagens, né? Aqui estão as imagens, alguns dos tratamentos que a gente fez, né? A correlação direta. Essas são imagens de varredura, não chegam até lá embaixo na molécula não, mas foi por aqui que a gente trabalhou. Essa foi a primeira montagem, que isso foi feito em Brasília. Então, antes era uma coisa que era uma mesa grande, cheia com as placas de cobre. Está ali ela ali. Tinha essa peça de gelo aí para representar essa coisa da passagem, esse lugar gelado que é a morte, né? Onde a gente se conserva para poder renascer em algum lugar. As projeções estão lá no fundo. Essa montagem não ficou boa, a gente tentou uma outra em Portugal, que tinha uma projeção muito grande com as animações e duas projeções perpendiculares na parede. Com isso aqui a gente ganhou o prêmio lá de melhor instalação nessa mostra no final do ano passado. Aí, por conta disso, essa é uma outra foto de lá, aqui também. Por conta disso, a gente foi selecionado para participar do FAIO em São Paulo esse ano. FAIO é o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. E aqui está a configuração final da coisa, que é mesmo o altar, as 4 placas de cobre, onde você toca e você pode ouvir os sonhos. A peça de gelo, aquilo é uma geladeira que está lá embaixo, né? Acho que daqui dá para ver melhor. É uma coisa de geladeira, lá atrás está a projeção, e tudo isso, assim, a ideia é você experimentar essa ideia da morte, assim, o quanto vivo ainda persiste nesse mundo, nessa escala inerte da nanotecnologia. Está aqui uma foto mais próxima, né, da projeção no gelo. Isso é uma das imagens que a gente produziu, né, que está nos vídeos, e eu vou tocar para vocês aqui. Vou tocar para vocês aqui a imagem que está rodando no gelo. Essa não tem som. Isso era o que ficava rodando no gelo enquanto a gente projetava a imagem grande de animação no fundo. Essa história de nanoarte serve para quê? É a pergunta, né? Primeiro, para divertir os artistas, porque não tem nada mais divertido do que ficar atrapalhando a vida do pessoal nos laboratórios. Depois, porque com essa coisa, com as propostas que a gente faz, essas coisas imersivas, a maneira de quebrar, romper barreiras, a gente tenta trazer para as pessoas normais experiências que elas normalmente não teriam, né? E reflexões, e ideias, pensamentos, coisas que eventualmente não surgiriam. A gente obriga as pessoas a pensar sobre o tema, a quem visita e tal. Essa exposição do FAIO, por exemplo, foi visitada por assim, milhares de estudantes do ensino médio, da rede do SESI e do Senai. E eles todos ficavam perguntando por que era nano, o que tinha a ver com a tecnologia, porque a gente tinha lá um descritivo do que era nanotecnologia, né? Etc, etc. Então, a gente dava, de alguma forma, uma provocação dos caras para eles começarem a tentar construir um novo imaginário acerca desse mundo, né? Um mundo onde a gente pudesse passar para frente aqui, ó. Esqueci disso. Por último, a gente publicou um livro com todos os textos dela. Tem um livro com 7 textos que foi publicado pelo SESI, agora recentemente. Eu trouxe uma cópia aqui, se vocês quiserem ver depois, está à disposição, tá? Que está com toda essa reflexão, todas essas ideias, todos os textos que foram produzidos, as fotos todas estão aqui. Está nesse livro, tá? Ele está disponível no SESI, se não me engano, na Livraria da Vila tem para vender, tá? Então, a ideia é assim, para nós, povoar o espaço nano com imagens
é um ato político, tá? É uma escolha que a gente faz. A gente ocupa esse espaço imaginário. A gente não deixa assim, desculpe, os engenheiros que me desculpem, professor Demétrio, mas a gente faz questão de entrar lá e pintar as paredes, e esticar coisas, pendurar coisas, para poder fazer com que as pessoas reflitam sobre aquilo. É só para isso que a gente faz. Tá? E é isso. Pronto. Obrigado. Se quiserem acompanhar, esse trabalho todo também está publicado nesse blog aqui embaixo, que era o blog da Ana, que a gente ainda mantém vivo e operante. Muito obrigada, Alberto. Foi das coisas mais lindas que eu já vi. Muito obrigada mesmo. Eu gostaria de abrir para perguntas. Agora... Não, é só um comentário rápido, né? Porque eu costumo dizer que ainda bem que entre os humanos existem os artistas, né? E a arte não precisa se explicar muito, é só acontecer. Só isso. Obrigada. Obrigada. Mais algum comentário ou alguma pergunta? Bom, parabéns, não sei mais nem dizer, né? Parabéns, você viu que todo mundo caladinho. Quando todo mundo está caladinho, é porque realmente o tema absorveu todo mundo. E para nós, bom, eu não sou artista, né? Eu digo que eu não sei fazer um ó com copo. Então, eu não sou artista. Eu gosto demais e trabalho muito com arte, com meus alunos na área da sociologia, porque a sensibilidade do artista vai aonde o cientista não vai, qualquer que seja. Não consegue. Eu tenho certeza que, por mais que você trabalhe com um microscópio de varredura, veja as imagens, etc., o seu objetivo é outro, então você pode até achar bonito, mas não tem essa imagem. E exatamente o artista entra lá e a coisa que ele menos vê é isso, né? Os robôs, as máquinas. Então, eu acho assim uma interação fantástica. E eu queria só perguntar a você, Alberto, já que você foi convidado pela Ana, né? Como foi para você, enquanto indivíduo, esse processo? Deu para entender o que é que você viveu nesse processo? E daqui para frente? Vai continuar trabalhando com isso? Vai mudar? O que aconteceu, afinal? Você virou uma Alice também? Eu acho que eu virei mais a lagartixa do que a Alice. Mas, bom, primeiro, o que vai acontecer? Tá? Com a ausência da Ana, isso muda um bocado. Né? Assim, é uma coisa que a gente esperava fazer por muitos anos e pronto, não deu. Eu vou continuar isso aqui, né? Mas aí com as minhas inquietações. O que surgiu para mim disso tudo? Assim, eu acho, e pessoalmente, a coisa mais importante tem a ver com essa opção política mesmo, que se faz ao pensar o mundo nano, né? Se a gente vai para esse lugar onde de pouca complexidade, muita certeza, que é onde tudo é meio máquina, está cheio de engrenagens ou não, ou se a gente vai para um lugar um pouco mais aberto, mais complexo, onde as possibilidades estão abertas. Assim, para mim, o mais importante foi essa reflexão mesmo, do ponto de vista político, tá? É bem isso. Eu não sei até que ponto é uma pergunta a título de curiosidade ou se é detalhe técnico. Mas, assim, como você faz para transportar a imagem MEV para o Blender? Como esse processo de tratamento para depois ela se transformar numa animação? Assim, isso é assim. O jeito que a gente fez aqui. Eu capturo essa imagem, eu por acaso tenho lá os programas, o programa da universidade, eu não lembro o nome nunca dele, mas da Universidade da Espanha, eu gero uma imagem que é um mapa
os escuros são as profundidades e os claros são as alturas, e eu monto uma topografia, eu faço como um mapa mesmo, assim, eu ponho lá no Blender e puxo as altitudes por causa do brilho da imagem. Aí, como eu tenho esse objeto 3D, aí eu transporto e faço animação nisso. Mas, eu já estava conversando com ela, que eu gostaria de usar a matriz de dados que sai do microscópio e pegar o XYZ direto da fonte, né, sem fazer essa tradução visual aí, porque eu acho que perde alguma coisa. Dá para ver que fica meio cristalizado, né? O objeto fica meio cristalizado, porque eu tenho pouca resolução nessa tradução aí. E assim, minha especulação é que, tirando da matriz de dados direto do laboratório, eu vou ter uma coisa bem menos cristalizada e mais precisa. O pouco contato que eu tive com o Alberto já deu para perceber que ele é forte nos dois lados, na parte artística e na parte técnica também. Dá bem para discutir com ele. Excelente. Eu fiquei muito satisfeita de ter o contato do Alberto. Mais algum comentário ou pergunta? Mais uma vez eu queria agradecer ao Alberto. Muito obrigada, Alberto, pela presença e pela maravilhosa apresentação que você fez para a gente. Bom, e eu também quero agradecer à professora Maria Cecília, mais uma vez, ter a oportunidade de fazer um curso com a Maria Cecília é um presente, né? Desde o ano passado, ela nos deu um curso maravilhoso, mais bom mesmo, porque a gente não tem essa vivência, né? Eu sempre brinco com ela, olha, fale para a gente é criancinha de alfabetização, não adianta, tem que fazer o beabá, porque senão não entende nada. Eu queria agradecer a você, Maricília, queria agradecer aos professores, aos colegas que se dispuseram a vir falar para nós, não é? Agradecer imensamente, Alberto. Eu acho assim que foi fechado com chave de ouro, né? Nada mais do que, depois de tanta coisa árida, fechar com a arte. Não é? Que é realmente o mundo dos sonhos. E acho que dos sonhos a gente tem que viver sempre, né? É o que move a vida, é o sonho. Seja num laboratório, seja numa sala de aula, se não houver o sonho, a vida fica muito triste, né? Eu queria agradecer. E tem aqui um pedido, Maricília, para a próxima vez, não sei como, tem muita gente curioso para conhecer um laboratório. Então, que nunca viu, né? E é como eu disse, a gente é criança, tem que pegar para saber o que é. Né? Não adianta, não pode, mexer, não pode. Então, se pudesse, numa próxima vez, no próximo curso, a gente fazer uma visita, eu acho que o pessoal vai ficar bem satisfeito, monitorada, todo mundo de mãozinha para trás, não é? Tá certo, eu agradeço, mas e foi muito bom mesmo, tá bom? Aplauso, né, professora, porque é um privilégio, não é? Obrigada.